Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidar você à nossa videoaula de número 34, a aula de estudos, claro, da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 22 de março de 2023, e hoje, encerrando meio que essa parte, esse tema dos fenômenos espíritas, no mais tocante à conversa, né, ao diálogo com os espíritos desencarnados ou mortos, como se costuma chamar, hoje nós iremos abordar o capítulo 11, que se intitula Da Proibição de Evocar os Mortos. E como eu falara no final da videoaula anterior, da videoaula 33, muitos dos que são contra, a igreja propriamente dita, né? Muitos dos que são contra, e a igreja propriamente dita, ela se vale da proibição que Moisés realmente legislou com relação a evocação dos mortos. E esses textos estão lá no Deuteronômio, estão no Levítico, estão no Êxodo, estão em Isaías também. O Velho Testamento está carregado dessas proibições. Vale aqui já uma primeira nota. Estranho que no Novo Testamento não há nenhuma menção a esse assunto. Isso, no Novo Testamento não há nenhuma menção a esse assunto. E se houvesse, seria um problema muito grande, né? Porque se Moisés proibiu evocar os mortos, se Moisés proibiu a conversação com os mortos, Jesus foi o primeiro a desobedecer essa norma, né, essa regra, porque lá no Monte Tabor, ninguém menos do que Moisés e Elias se apresenta lá no fenômeno da transfiguração. Se eu não me engano, Pedro estava presente. Pedro chegou até a pedir ao mestre para armar uma barraca para eles passarem a noite. Jesus e os convidados dele, foi quando Jesus explicou que não havia necessidade de montar a barraca, pois esses eram Elias e Moisés. Então, olha só, o próprio Jesus teria desobedecido a regra. Na verdade, a própria Igreja Católica também, ela parece desobedecer também a regra quando convém, né? Porque a Igreja condena a evocação dos mortos, mas Maria teria se comunicado para 3 crianças. A Igreja fomenta evocar ou invocar os espíritos dos ditos santos quando você tem algum problema sério e grave para resolver. Então, me parece meio que 2 pesos e 2 medidas. Mas então, vamos agora tentar entender, né? Por que Moisés, na verdade, executou essas proibições? Por que Moisés proibiu a evocação dos mortos? Eu acho que mais importante do que isso é nós entendermos um detalhe interessante. Se Moisés proibiu, é porque é possível, é porque existe. O primeiro detalhe é esse. Não faz sentido você proibir algo que é impossível de fazer. Você não pode proibir algo que ninguém vai conseguir fazer. Seria ilógico e altamente inútil. Então, se Moisés proibiu a conversação com os mortos, é porque isso é possível. E é claro que é, nós sabemos que o fenômeno mediúnico da visão, da audição, da fala com os espíritos, isso existe desde épocas imemoriais. Aliás, o próprio Antigo Testamento fala muito sobre isso. Há relatos na civilização egípcia, há relatos nos anteriores aos egípcios, os caldeus, acerca dessa prática. Agora, vamos imaginar uma coisa. Por que Moisés proibiu? Ele proibiu pelo simples fato de que, aliás, existem muitas razões para a proibição de Moisés. Eu
como sempre, faço questão de deixar bem claro, olha, leiam o capítulo 11 do livro Céu e o Inferno, leiam. Lá tem uma descrição completa, pormenorizada. Eu sempre costumo dizer, nessas breves e humildes palavras de menos de 10 minutos, como será a aula de hoje, não dá para exprimir tudo aquilo que Kardec majestosamente escreve no capítulo 11. Então, não substitua o texto do capítulo 11 por essa aula. Leia o texto na íntegra. Porque lá Kardec vai explicar com muita lógica, com muita razão e com muito raciocínio os motivos pelos quais Moisés proibiu o contato com ou a evocação dos mortos. Primeiro, numa questão cultural. Imaginem, o povo hebreu já estava cativo dos egípcios por mais de 200 anos. Cerca de 2 séculos. E nesses 2 séculos, no próprio Egito, havia a evocação aos mortos, havia toda a influência da cultura dos chamados deuses dos egípcios. Nós sabemos que os egípcios eram uma sociedade, os egípcios antigos, era uma sociedade politeísta. E imagina, 2 séculos de escravidão faz a pessoa esquecer a sua própria cultura, faz a pessoa esquecer os seus próprios contatos com aquilo que lhe é próprio. E Moisés, não esqueçamos, foi um dos primeiros a falar categoricamente, de maneira até legislativa, no monoteísmo, no Deus único. Então faz todo sentido ele proibir comunicação de um povo que já se comunicava com espíritos de diversas crenças, com espíritos de diversas matizes ideológicas e teológicas. Era necessário, uma vez que o povo liberto iria para a terra prometida, que essa terra prometida se livrasse dos resquícios, vamos dizer assim, dessa influência espiritual do povo dominador. Isso está muito claro aqui no livro O Céu e o Inferno. Leiam lá o capítulo 11, eu insisto. Outro detalhe, e esse infelizmente chega até os dias de hoje, é que é óbvio que na época dessas evocações, nós estamos falando, gente, em mais de 3.000 anos atrás, essas comunicações elas estavam envoltas em comércio. As pessoas evocavam espíritos para saber do futuro, para saber como ganhar mais dinheiro, para saber de adivinhações. Por isso que eu falei que, tristemente, isso ainda alcança os dias de hoje. Tristemente, hoje, médios ainda querem ganhar dinheiro em função disso. Temos assim tendas chamadas espíritas que não são para adivinhar, para se envolver em problemas de relacionamento homem-mulher. Você sabe disso, sabe do que eu estou dizendo. Então, se nos dias de hoje há um comércio concernente à evocação dos espíritos, imagine há 3.000 anos atrás. E Moisés queria coibir isso muito assertivamente. Entenda que a mediunidade na época de Moisés era muito voltada para o comércio, e mais ainda, mais grave ainda, certas evocações com os mortos pediam inclusive o sacrifício humano, às vezes de criancinhas que eram sacrificadas e o sangue derramados em altar. Daí porque Moisés proibiu com muita contundência, e em nome de Deus, claro, tinha que ser em nome de Deus. Do contrário, aquele povo ainda rude e endurecido não iria obedecê-lo. Mesmo com as normas, não obedeceu. Ficou claro? É isso, gente. Leiam o texto, era essa a aula de hoje. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou, e até a próxima videoaula. Tchau.